devastadora. Seria uma bela arma de juízo final. Um submarino russo com uma bomba atômica potente que pode ser detonada a qualquer momento. É a nova estratégia da Rússia na guerra contra a Ucrânia que pode abalar o mundo inteiro. A utilização de uma arma nuclear estratégica seria, com certeza, o início da Terceira Guerra Mundial. A guerra da Ucrânia começou em fevereiro desse ano. O presidente russo Vladimir Putin ordenou a invasão do território vizinho com o objetivo de anexá-lo novamente ao país. Putin queria uma guerra rápida, em que ele conseguisse tomar Kiev muito rapidamente e derrubar o Zelensky. Mas não foi isso que aconteceu. A Ucrânia contra-atacou, conseguiu segurar o avanço das tropas inimigas. A campanha russa está estagnada, ou seja, os russos não avançam desde julho. Já estão até cogitando recrutar mulheres para o campo de batalha. Isso é muito grave. A resistência ucraniana enfraqueceu a ofensiva russa. O governo Putin se sentiu obrigado a trazer alguma justificativa concreta para legitimar a guerra e legitimar os seus objetivos, não somente perante a população, mas também a classe política e econômica do país. Pressionado e sem querer recuar diante do mundo, o presidente russo foi ao extremo. Começou manobras que ameaçam o planeta com uma guerra nuclear. Em um pronunciamento, Putin alertou o mundo que usaria todos os meios disponíveis para se defender. O Putin não pode perder a guerra, porque ele seria deposto e ele responderia por diversos crimes cometidos dentro da Rússia. Então, para ele, perder a guerra não é uma opção. E é aí que entra em cena o submarino nuclear K-329 Belgorod, que carrega o torpedo Poseidon. O Poseidon, ele é um torpedo nuclear. Então, ao invés de ele ser lançado como um míssil balístico, no qual atravessaria a baixa órbita terrestre até atingir os seus objetivos, ele contornaria o relevo submarino até atingir as principais cidades costeiras nos Estados Unidos e a infraestrutura portuária na Europa Ocidental. O torpedo é praticamente invisível. O sonar tem dificuldade de encontrá-lo porque ele tem mecanismos que podem simular, por exemplo, um motor de um navio cargueiro, um navio civil, e até, por exemplo, de uma baleia ou de um cardume de peixe. Na mitologia grega, Poseidon é o dono dos mares, conhecido pelo temperamento instável, explosivo e violento. O Poseidon é conhecido como a arma do apocalipse. É capaz de navegar em alta velocidade, em águas profundas, sem ser detectado pelos radares. O torpedo pode ser disparado de uma distância de 10 mil quilômetros do alvo. E quando atinge o destino, ele pode provocar um tsunami radioativo de 2 megatoneladas, ao menos 100 vezes mais forte que a bomba lançada em Hiroshima. Isso significa uma onda gigante nuclear com poder de destruição jamais visto. Serão 2 milhões de toneladas de dinamite numa bomba nuclear. Esse tsunami seria uma onda imensa e tóxica, radioativa, que acabaria inundando cidades costeiras e tornando aquelas áreas inabitáveis e matando pessoas no processo. Ele pode atingir qualquer alvo em qualquer localidade. Os efeitos nas cidades ou nos portos que forem atingidos por um ataque desse porte seriam quase irreparáveis. Se a gente somar em conta a explosão dessa arma e o seu raio de alcance, a gente teria pelo menos 10 quilômetros de raio da cidade completamente devastados pelo epicentro da explosão. O impacto humano seria comparado ao que aconteceu em Chernobyl, na antiga União Soviética, onde a explosão de um reator nuclear espalhou material radioativo por toda a Europa. Você teria, por exemplo, níveis muito elevados de câncer, de problemas imunológicos. Essas pessoas apresentariam quadros graves de náusea, vômitos, tontura por conta dos elevados níveis de radiação. De acordo com os especialistas, a radiação no oceano se espalharia pelo mundo.
e poderia chegar até o litoral do Brasil, possivelmente em níveis mais brandos. A longo prazo, a pesca brasileira seria prejudicada, mas os efeitos econômicos seriam sentidos imediatamente. E a maior parte do comércio internacional é feita por tráfego marítimo. Isso causaria uma reação em cadeia, assim, em todo o sistema econômico internacional, que já está frágil por conta da pandemia e por conta da recessão econômica. Alguns jornais europeus questionam a existência e a eficácia do submarino russo e também especulam se o torpedo nuclear realmente é capaz de produzir tanta destruição. Nunca foi testado. A gente não tem nem certeza de se ele funcionaria. Inclusive porque os tratados internacionais proíbem o teste de armas nucleares. Essa semana, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, lançou um alerta sobre as novas movimentações do submarino russo. Em operação desde julho, quando começou a se deslocar pelo Círculo Polar Ártico, Belgorod teria agora mergulhado em águas mais profundas, saindo do alcance dos radares da OTAN. É muito difícil de se detectar e saber onde ele está nesse momento. O motivo dessa manobra? Ninguém sabe dizer com certeza e várias hipóteses foram levantadas. Uma delas é de que a Rússia estaria se preparando para explodir o Poseidon em uma área mais remota, apenas para intimidar os adversários. Em alta altitude, ou ela poderia usar uma arma nuclear tática no Mar Negro, né, longe de territórios, ou numa zona inabitada da Ucrânia, para evitar a morte de muitos civis, apenas como fato gerador de uma mesa de negociação. Por outro lado, há quem diga que o ataque é iminente e o Belgorod está fazendo um mapeamento mais detalhado do relevo submarino. Para enxergar possíveis rotas de ataque e infiltração nas defesas norte-americanas, visto que esse submarino ele tem a capacidade de... ele carrega no seu ventre, né, um pequeno submarino de águas profundas que ele pode entrar a mais de 2.000 metros de profundidade. E existe ainda a teoria de que a principal missão do submarino russo é cortar os cabos de fibra ótica que passam pelo fundo dos oceanos. A imensa maioria da comunicação do mundo passa por cabos de fibra ótica. Se durante uma guerra você quiser fazer uma iniciativa paralisar o seu inimigo, cortar os cabos de fibra ótica, sem dúvida seria uma provocação extremamente impactante. Não se pode prever exatamente quando o submarino vai emergir. Com 184 metros de comprimento, o Belgorod viaja até 100 km por hora debaixo d'água e pode ficar até 120 dias navegando sem voltar à superfície. Todo submarino de propulsão nuclear, a única limitação dele debaixo d'água é efetivamente comida. Então, se você tiver comida suficiente para todos os seus tripulantes, você pode levar essa missão por longas durações. A notícia da movimentação do submarino russo mobilizou a imprensa da Europa. O medo de um ataque nuclear foi destaque de vários jornais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, compara essa ameaça à crise dos mísseis cubanos de 1962. A União Soviética havia instalado mísseis em Cuba, criando a tensão de um ataque iminente à América. Depois, os russos retiraram os mísseis da ilha, já que os americanos se comprometeram a não invadi-la. Os Estados Unidos foram os primeiros e únicos até hoje a utilizarem bombas atômicas durante conflitos. Aconteceu em 1945, já nos estágios finais da Segunda Guerra Mundial. Os americanos atacaram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki para forçar o Japão a se render. O medo agora é de que a Rússia, ao detonar o torpedo nuclear Poseidon, possa desencadear a Terceira Guerra Mundial. No momento que você usa uma arma nuclear, você abre um precedente para que os oponentes respondam. Todo mundo tem medo de ser o primeiro a apertar o botão, porque acaba sendo uma reação em cadeia.